Mateus capítulo 11, sentado mesmo, com toda a reverência, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Apenas esses 3 versículos, bem conhecido. O tema da mensagem de hoje, descanso só em Jesus. Quero que você comece o ano pensando nisso. Como é que vai ser esse ano? Descanso só em Jesus. Você já sabe desse tema, já sabe dessa realidade, então busque ela. Porque, seja qual for o outro lugar que a gente esteja procurando descanso, não vai encontrar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29 a igreja. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado essa leveza, Pai. Estamos em paz aqui nesta noite, ó Pai. Quantas pessoas estão, Deus, agitadas, desesperadas, angustiadas, almas abatidas, ó Pai. Mas o Senhor, pela graça e misericórdia, nos dá essa graça, esse presente, de estar nesse primeiro domingo, ó Pai, refletindo sobre o descanso verdadeiro que só Jesus pode dar. A conta bancária, por mais que seja almejada por tantos e por muitos, não dá essa segurança, esse descanso, ó Pai. A Tua palavra chega a dizer que não juntei nem ouro aqui nessa terra, porque o ladrão vem e minam, roubam, e vem a ferrugem também. E o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, nos encorajou a juntar tesouro no céu, Pai, porque ninguém ali vai mexer, Pai. Ó Deus amado, estamos apenas 4 dias desse novo ano. E quantas almas angustiadas, ó Pai. O ano começou, é ano novo, mas não estão vivendo o novo de Deus, o Teu novo, ó Pai, conforme a mensagem desta manhã. E nesta noite, ó Pai, o tema, descanso só em Jesus, ó Pai. Vamos passar o ano inteiro aqui, se o Senhor permitir, falando de Jesus Cristo, ó Pai, que é a nossa única esperança. E aqui, ó Deus, em alto e bom som, obrigado por esse privilégio. Obrigado, ó Deus, porque nesta noite estamos aqui mais uma vez nesse púlpito, ó Pai. Ah, meu Deus, e publicamente falando desse Cristo que dá descanso para a alma, ó Pai. Como é difícil, ó Deus, uma alma atribulada, uma alma sem paz, uma alma que vive angustiada. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que tu te perturbas dentro de mim? Quantas pessoas perturbadas, ó Deus, atentando para a própria vida, ó Deus, está vivendo noites escuras, noite difícil, depressiva, angustiada. Mas, ó Deus, como é bom saber que o Senhor dá descanso para a alma, ó Pai. O Teu Filho Jesus Cristo é a nossa única esperança. Meu Deus, me capacita, Pai, como Teu Filho que está aqui anunciando a Tua verdade, ó Pai, como arauto, como aquele, ó Deus, que prega a palavra. Meu Deus, 28 anos de organização dessa igreja, 28 anos, o Senhor me dê essa oportunidade, ó Pai, que privilégio, e que seja, ó Deus, uma noite de salvação, que seja uma noite de libertação, porque somente o Senhor pode fazer isso, ó Pai. Quem sabe entrou alguém muito angustiado aqui nesta noite, mas o Senhor vai dar alívio. Aliás, já está acontecendo isso, ó Pai. O Teu Espírito Santo está trabalhando, ó Pai. Ajuda cada irmão a ficar, ó Deus, em oração nesse instante, orando pela palavra, orando pelo irmão. E eu tenho certeza que a Tua palavra não voltará vazia, mas produzirá aquilo que lhe apraz. Obrigado. Repreende toda a astúcia do diabo, ó Pai. Porque ele veio para querer matar, roubar e destruir. Tirar a atenção. Mas o Teu Filho veio para que todos tenham vida e tenham com abundância, Pai. E Ele está presente no nosso meio. Ajuda-nos a entender a Tua mensagem, em nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Descanso só em Jesus. Quando eu fiquei pensando nesse tema, irmãos, fiquei orando e senti paz no meu coração, perguntando a Deus a primeira mensagem do culto evangelístico à noite, e a gente vai dizer que descanso só em Jesus. Jesus é a nossa esperança.
Jesus é a razão da nossa vida, do nosso viver. A minha mãe está aqui presente, ela cantava uma música, sempre repetia: quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. E quem ama Jesus Cristo lá no céu, já tem morada. Só Jesus faz isso. Mas os irmãos acreditam que tem aqueles que confessam Jesus, e tem também aqueles que não confessam Jesus Cristo? Vocês acreditam que tem aqueles que confessam Jesus Cristo de lábios, mas a vida não reflete que serve a um Cristo poderoso, um Cristo que perdoa, um Cristo que salva, um Cristo que transforma e nos prepara para levar ao céu. Eu estou vendo aqui a família do nosso irmão Robson, Renata, e eu estive agora há pouco, no final desse ano, fazendo um sepultamento ali. Foi no dia de Natal. E eu estava falando em João 14, quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Irmãos, momento difícil, a família ainda enlutada, mas vê o consolo que o Espírito Santo pode dar. E quem tem Jesus tem tudo e tem paz no coração. Foi Jesus que disse: eu deixo a minha paz e a minha paz eu vos dou. E não dou como o mundo dá. O mundo perturba, eu tenho vida, tenho paz e vida com abundância para quem crê na minha palavra. E ali, quando eu citava o profeta Isaías, capítulo 40, o verso 1, quando o profeta diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E Jesus Cristo é o Consolador. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Agora há pouco, bem agora há pouco mesmo, estávamos comemorando Natal e falando de Jesus Cristo. É do começo ao final do ano falando de Jesus. A pregação é cristocêntrica. A Bíblia fala de Jesus Cristo, o príncipe da paz, aquele que tem vida e vida com abundância. E o tema dessa mensagem é bem oportuno: descanso só em Jesus. Pode repetir comigo, irmã, essa expressão? Descanso. Mais uma vez. Descanso. Se a sua alma está cansada, o ano está começando, está atribulada, nesta noite você pode encontrar esse descanso que está em Jesus Cristo, a nossa esperança. Então, meus irmãos, eu fiquei pensando nesse tema, que está em Mateus capítulo 11, a gente já leu, quando Jesus diz: vinde a mim todos. Ele não chama alguns, ele chama todos que desejam vir. Todo que estás cansado. O convite é para quem estava cansado. O convite é para quem está sobrecarregado. Pastor, essa mensagem bem parece ser para mim. Eu ando sobrecarregada. Eu ando sobrecarregado. E ele disse: eu vou oferecer alívio. Esse convite de Jesus oferece alívio para você. Se há uma perturbação na sua mente, Jesus quer dar alívio para você nesta noite. Ele diz: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não sei se você já leu o Novo Testamento. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente encontra tantos personagens que teve cara a cara com Cristo, se depararam com Ele. Eu podia falar, por exemplo, daquela viúva de Naim, que estava enterrando seu único filho, viúva, e ali teve um encontro com Jesus Cristo. Ela estava atribulada, só chorava. E ele chega para aquela mulher: mulher, por que tu choras? Não chore mais. E ele disse aquilo porque ele já estava fazendo um milagre. O filho dela ressuscitou. Irmãos, eu fiquei pensando, todos os encontros que Jesus encontrou com vários personagens. Se eu fosse falar hoje, não daria o tempo. Mas eu pensei em 3, que teve um encontro com Cristo e recebeu alívio para a alma. 3 figuras diferentes. Talvez você se encontre em uma delas. Você vai se identificar. Vou apresentar 3 personagens que teve um encontro com Cristo. A sua alma estava abatida. A sua alma estava longe do caminho do céu. É uma alma pobre, apesar de uma riqueza material. Lembra da igreja de Laodiceia? Ostentava riqueza, mas era miserável, desgraçada, pobre e nu, porque não tem Jesus, nem tem a sua paz. E eu pensei aqui 3 exemplos de homens, de mulheres bíblicos que tiveram encontro com o príncipe da paz, com Jesus que oferece descanso. Essa mensagem, ela realmente é oportuna para esta noite. Esse primeiro domingo do mês de janeiro, hoje 4,
Talvez você diz, pastor, eu estou realmente sem paz no meu coração. Eu estou tão angustiado, tão angustiada. Alguém pergunta se você está bem e você diz assim, está tudo bem, obrigado. Eu estou bem, mas muitas vezes não está. Às vezes você está tão inquieto, o homem está tão inquieto que não quer vir nem para a casa de Deus. Às vezes mora perto, mas não quer estar ali na presença do Senhor. Eu vi essa semana um vídeo, quando alguém ia para a igreja e atravessava uma jangada no rio, tão em segurança, mas porque tem o desejo de ir para a casa do Senhor. Alegria. E há muitas pessoas que estão trocando a casa de Deus por qualquer coisa e já não vêm cultuar. Se vem muitas vezes de manhã, não vem à noite. E se vem à noite, já falta pela manhã. Não tem mais aquela alegria de estar com o príncipe da paz, gozando dessa paz que Jesus nos dá. E eu pensei no primeiro personagem, bastante conhecido, foi alvo de várias pregações e quem sabe será de outras, conforme a orientação do Espírito Santo. Está lá em Lucas 19, de 1 a 10, um homem chamado Zaqueu, um homem que tinha dinheiro, viu, irmãos? O homem que tinha uma boa condição financeira, o homem que tinha uma excelente conta bancária, tinha amigos influentes, tinha um cargo muito bom, era rico, chefe dos publicanos, tinha um cargo altamente lá no governo romano. Mas esse homem não tinha paz na alma. Esse homem tinha uma vida sem sossego, ele não tinha uma vida de paz. Talvez alguém pense, para a felicidade tem que fazer o pé de meia, né? Alguém falar, organizar sua vida e ter dinheiro. Mas se você conversasse com Zaqueu, ele vai dizer o dinheiro que ele tinha. Não era um dinheiro lícito, não era um dinheiro que trouxe muita perturbação para a vida dele. E o primeiro personagem que eu quero falar é justamente Zaqueu, que sofria cansaço, solidão e rejeição. Ele sofria cansaço, solidão e rejeição. Tinha tanto dinheiro, mas o dinheiro não dava amigos. Ele era judeu e seus patrícios o odiavam, porque ele extorquia, porque ele era um funcionário público corrupto e ele fez muita coisa que não agradava a Deus. E apesar de toda a sua fortuna, riqueza, mas ele não tinha paz. Zaqueu, sendo um publicano rico, ele era desprezado pelos judeus por colaborar e trabalhar com Roma e enriquecer à custa do povo. E ele não tinha aquela alegria na sua alma. Era um homem inquieto e ele pensou em Jesus Cristo. Ainda bem que na sua inquietação ele buscou Jesus. Quem sabe ele ouviu uma conversa com, quem sabe, um Bartimeu da vida, que também era de Jericó. E ali ele sabia que aquele Bartimeu era mendigo, cego. E Jesus passou por ele e mudou a vida dele. E Zaqueu dizia, não é possível isso. Via pessoas cantando, louvando a Deus. E ele não entendia que apesar de todo o seu dinheiro, sua conta bancária, ele era infeliz. Então, cansaço da solidão e rejeição. Então diz aqui o texto ainda, que a sua busca por aceitação o levou a subir uma árvore para ver Jesus, revelando um coração cansado. Quem sabe um coração aflito e tinha um desejo na sua alma. Alguém disse que o coração do homem ele tem um vazio, irmão. Preste atenção, esse vazio não vai ser preenchido pelo concurso que você fazer, emprego, funcionário público, sei lá, que você deseja. Não. Que esse desejo, ele não vai ser preenchido quando você estiver com a sua casa própria. Quando você estiver num palácio, nada disso. Esse vazio só é preenchido com Jesus Cristo. Esse vazio não vai ser preenchido quando você estiver com vários cursos, quem sabe, várias graduações, chegar ao mestrado, doutorado. Mesmo assim, vai encontrar um vazio como Nicodemos, que procurava de madrugada saber quem era Jesus. E Jesus disse, é necessário você nascer de novo, porque o único que dá descanso para a alma, preenche a alma, é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E Zaqueu, com toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, estava cansado. E aqui teve um encontro transformador com Cristo. Estou falando de Zaqueu ainda. Esse primeiro personagem, ele teve um encontro. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Zaqueu era rejeitado pelos homens, pelos judeus, mas não por Jesus. Jesus o amava. Você acredita? Não tem aquela pessoa que você diz, aí é impossível ser salva. Aí não vai ser salvo. Pois eu quero dizer que Jesus ama essa pessoa e quer salvar essa vida. Quantos de nós, para nós era impossível estar aqui no domingo à noite? Foi o que Jesus fez. Lavou você, deu um banho com o sangue dele. Olha onde você está aqui, dando glória a Deus. Era impossível. Quem sabe outras noites você estava aí na bebedeira, na prostituição. Hoje você está aqui.
e Zaqueu teve um encontro, irmãos, transformador com Cristo. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos... Acredito que Zaqueu deve ter escutado esse convite. Mas ele não teve coragem de chegar perto de Jesus. Muitos escutaram esse convite, mas não quiseram ter um encontro com Cristo. Preferiram, quem sabe, vê-lo de longe. E Zaqueu até tentou. Vou subir numa árvore para ver quando ele passar. Ele não tinha, primeiro momento, a gente não vê a intenção dele conversar com Jesus. Ele estava lá em cima. Mas Deus sabe como você chegou aqui. Deus está sondando o teu coração. Ninguém sabe como você chegou até aqui. Deus sabe. E quero dizer algo. Esse ano vai ser diferente para você. Basta apenas a gente confiar em Jesus Cristo, que diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você, pastor, minha vida só Deus sabe como é que eu estou. Pois Jesus, Ele vai também tirar essa religiosidade de você. E vai ter um relacionamento com você. E você vai ficar mais leve. E Jesus o chama pelo nome. E anuncia que vai ficar na sua casa. Você crê que Jesus sabe o teu nome, o teu sobrenome? Ele sabe o que está acontecendo com você? Você crê que Ele nessa noite vai chamar pelo teu nome? E vai dizer: minha filha, eu sei tua aflição. Meu filho, eu sei como você está gemendo. E sou eu que te dou vitória. E ali Zaqueu, vendo Jesus, achou um homem comum, mas muito admirado pela sua nobreza, pela sua gentileza, pela sua bondade. Ele olhou, quem sabe ele queria ver um milagre ali, mas ele se assustou quando Jesus parou bem embaixo da árvore de Zaqueu. Bem embaixo. Ele fez: e agora? Olha que oportunidade, que inteligência eu tenho. Como eu sou esperto, eu vim parar no lugar onde Jesus ia parar aqui. Eu tenho uma inteligência muito grande, coitado. Você pensa que às vezes a gente pensa que é muito inteligente? E Jesus está fazendo algo na vida da gente para transformar. E Zaqueu ali, olhando aquela cena, ali Jesus Cristo, embaixo daquela árvore, e naquele momento ele nem sabia que Jesus já conhecia tudo da sua história. E sabe o que Jesus fez? Olha para mim. Você, Zaqueu, quero falar contigo. Que susto esse homem deve ter tomado. Jesus sabe, irmão, mesmo se você estiver escondidinho, mesmo se você estiver escondido, aqui ninguém me vê, Jesus vê tudo o que está acontecendo. Ele sabe de tudo. Ele fez: Zaqueu, desce depressa. Ele encontra ali o descanso naquelas palavras, naquele convite de Jesus. Ele foi acolhido, ele foi aceito por Jesus. Tem uma música aqui que me emocionou muito, que o grupo cantou. Tu és aquele que minha alma amou, né? Ele não tinha pecado e não me condenou. Sem pecado nenhum, ele me condenou. E Jesus sabia, embora os crentes da época metiam o pau em Zaqueu, Jesus olhou e fez: Zaqueu, eu vou para a tua casa hoje. Você crê que Jesus quer ir para a tua casa nesse começo de ano? Ele quer estar na tua casa, porque tua casa, quem sabe, está dividida. Quem sabe tua casa está numa angústia muito grande. Quem sabe as coisas, você diz: eu não sei o que é que vai acontecer, pastor. A luta é grande, pois Jesus disse para Zaqueu: eu quero ir na tua casa. E Zaqueu não era aquele tipo que era muito aceito, nem por ninguém, mas Jesus queria aquele encontro com ele. Ele encontra descanso ao ser escolhido e aceito por Jesus, mesmo na sua condição de pecador. O apóstolo Paulo, Romanos 5,8, por favor, coloca aí, pessoal. Romanos 5,8, queria que a igreja lesse esse texto. Veja o que a Bíblia diz, vamos lá? Mas Deus... Zaqueu, pecador, e Jesus ama. Eu, perdido pecador, e Jesus me amou. E acredite, Ele ama você também. Jesus tem um plano na sua vida. Pastor, eu não mereço, eu também não. Menos Zaqueu não merecia, mas Jesus o amou. Então aqui, irmãos, a gente vê o vinde a mim, Jesus Cristo é aquele que acolhia. E ele encontrou descanso na restituição, encontrou salvação. Naquele momento que ele está com Jesus Cristo. Zaqueu experimenta alívio interior. Ele nunca sentiu isso com seu saldo financeiro na conta bancária, que aumentava. Ele extorquia. Ele nunca sentiu aquilo. Quando Jesus estava na casa dele, ele sentiu um alívio na sua alma. Irmãos, sinta a presença de Jesus no seu coração. O seu começo de ano vai ser uma bênção, do começo, o meio até o final.
E ali ele sentiu aquela alegria. Diz o texto que no meio da festa, ele quando sentiu aquele alívio interior, decidiu restituir 4 vezes quem havia roubado e dar metade aos pobres. Jesus declara: hoje veio salvação a esta casa, o descanso veio nessa casa, porque esse aí também é filho de Abraão, ele é filho de fé. Quem quer descanso na sua casa? Deixa eu ver esse ano. Você quer ou não? Descanso para sua alma, para sua casa. Jesus quer fazer isso, assim como fez na casa de Zaqueu. Veja que figura, que atuação de Cristo, aquele que disse: vinde a mim todos. E Zaqueu estava entre todos na casa, e ali Jesus fez maravilha. Então, o primeiro personagem, simplicidade, Zaqueu. Mas vamos ver outro também, irmãos, personagem que me chamou a atenção. Eu tinha muitas opções para escolher vários personagens, mas esse me chamou a atenção. Aliás, uma mulher. A gente falou de Zaqueu. Zaqueu teve um encontro com Cristo. A gente aprende que para Deus não tem caso perdido. Talvez você tenha um Zaqueu na sua família. Alguém que não quer ouvir falar de Jesus Cristo. Alguém que só pensa em dinheiro. Alguém que jogou no bolão, teve uma decepção porque não recebeu, mas só pensa em dinheiro. Quer ficar rico, quer ficar milionário. Mas eu quero dizer, só quem dá descanso na alma é Jesus de Nazaré. Aleluia. Segundo personagem, que eu pensei também, quero trazer para os irmãos. Está em Marcos, capítulo número 5. É uma história bem conhecida de uma mulher do fluxo de sangue, uma mulher enferma. Veja, a gente sai de Zaqueu e vai para outra situação. E é no versículo 25 que diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, Marcos 5, 25, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Mas ela ouviu a fama de Jesus. Acredita, irmãos, que essa mulher ouviu uma mensagem de Jesus dizendo assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. É aquela mulher. Como foi que ela estava? 12 anos com a enfermidade. Você pergunta a uma pessoa que está uma semana no hospital como é que está se sentindo. Uma semana. Como é difícil. E aquela mulher, 12 anos, a mulher do fluxo de sangue, cansaço da doença e desgaste. Você sabia que quando uma pessoa fica enferma dentro de casa, a luta vai, a luta vem, passa 1 mês, passa 2 meses, 3 meses, já pensou? 1 ano, 2 anos, e você fica impotente com aquela enfermidade, não pode fazer nada daquela mulher. Ela era rica, gastou tudo que possuía. Irmão, que Deus lhe livre de uma doença braba, de uma doença grave, porque não tem dinheiro que dê. Pode vender a casa, não tem dinheiro que dê, se a gente, Deus nos livre, porque vem coisa, irmão. Ela gastou tudo que ela possuía, mas a Bíblia diz que é de mal a pior. É a segunda pessoa que veio a Cristo. A mensagem desta noite fala descanso só em Jesus, e a Bíblia diz que ela ouviu falar de Cristo. Tem um versículo que me chama a atenção, o verso 27, Marcos 5, 27. Tendo ouvido falar a fama de Jesus. Irmão, essa geração nossa é muito privilegiada. A gente tem a história do Evangelho de Cristo. Nós temos na nossa Bíblia, no nosso celular, tem todo canto a história de Jesus. A gente ouviu falar da fama de Jesus Cristo, só que muitos não creem. Pensa que é uma lenda, ou não acredita, ou vive como não se acreditasse. Quem crê que Jesus está vivo, dê um glória para ele aqui, ó, irmão. Porque ele está vivo, ele está presente. E aquela mulher, quando ouviu falar da fama de Jesus, não subiu em cima de uma árvore, ela não podia. Estava anêmica, estava fraca, mas ela foi junto à multidão. Mas a multidão era tão grande. E ela disse, se eu tocar, olha a fé da mulher, se eu tocar na orla do vestido dele, vou ficar curada. Olha a fé dessa mulher, vou ficar curada. Eu já ouvi a fama dele, que até morto ele ressuscitou. Ele cura, eu vou ficar curada. Ela pagava aos médicos, tome remédio. O remédio parecia como água, nada resolvia. Gastou dinheiro, tudo que é consulta, ela teve e nada. Mas ela, quando estava acabada, no momento final, ela lembrou de Jesus. Jesus é o único que dá descanso para a gente, irmãos.
E o texto sagrado nos diz, irmãos, nessa história, que essa mulher, ela dizia, se eu apenas tocar, está no verso 28, as vestes dele vão ficar curadas. E a Bíblia diz que assim que ela tocou, e logo se estancou a hemorragia, sentiu o corpo estar curada daquele flagelo. Quem crê que Jesus Cristo é o mesmo de ontem e hoje eternamente? Quem crê que Cristo esse ano curou a enfermidade aqui, irmão? Você estava numa situação difícil e Jesus curou você. Você sabia disso ou não? Jesus evitou até que você entrasse no hospital. A misericórdia dele é grande. Mas talvez tenha alguém enfermo escutando. A Bíblia diz que ele pode também curar a tua enfermidade. A Bíblia fala sobre Jesus Cristo que veio para isso. Ele curava. Entre o ministério dele, ele pregava, ele ensinava, mas ele também curava. Então, meus irmãos, aqui está essa segunda personagem que me chama a atenção. Cansaço da doença. Conversa com alguém. Você já ouviu falar que quem acompanha a pessoa doente fica mais cansado do que o doente às vezes? Acompanhar alguém doente, ter aquele compromisso, dar o remédio na hora, e aquela coisa, a pessoa já não pode, é muita coisa, gente. Conversa com o acompanhante para você ver. Quanta luta, às vezes tem que dormir no hospital, às vezes tem que dormir numa cadeira. Eu tenho feito visita a alguns irmãos, e quando eu chego lá de lado não tem cama, tem uma cadeira. É ali que vai dormir o acompanhante. E quando tem, porque quando não tem, fica até no corredor. Meus irmãos, que situação. Aquela mulher sofrendo, cansaço. 12 anos, ela sofreu com hemorragia. Gastou todos os seus recursos com os médicos e piorava cada vez mais. Essa história é muito forte, irmão. Essa história fala de um Cristo sensível. E além do sofrimento daquela mulher física, ela enfrentava também o cansaço da rejeição religiosa. Porque ela era considerada imunda, impura. E aquela mulher vivia numa solidão. Quem queria estar com ela? Ninguém. Esqueceram aquela mulher. Eu lembro também, poderia citar aquele homem que passou 38 anos no tanque de Betesda. E ela teve um encontro no meio do desespero. Irmãos amados, quantos de vocês, no momento da pandemia, madrugada levantava a mão chorando? Você lembra? Você chorou tanto por alguém que estava acometido, que você não queria que fosse para o hospital para ser entubado, porque a televisão só mostrava a morte. Quem sabe você foi alguém que pegou essa enfermidade e ficou dizendo, meu Deus, tem misericórdia de mim. A pior coisa era quando passava uma ambulância e eu vi alguém sendo sepultado, morreu uma pessoa muito querida nossa, não aqui da igreja, mas por parte da família, e o sepultamento daquela pessoa parecia que o coveiro estava se tornando um astronauta, que não podia tocar em nada. E de longe alguém filmou, porque ninguém podia chegar perto. Que momento difícil, irmão. Que momento de tanta agonia. É o momento da enfermidade e da dor. E essa mulher com 12 anos já estava acabada a esperança, mas ela disse, se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curado. Ele é o meu refúgio. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. E ela experimentou imediatamente a cura física. E mais, viu, irmão? Ela encontrou... Nesse encontro de fé e desespero, ela encontrou descanso na cura e na paz, na presença de Jesus Cristo. Irmãos, quero dizer para você que está sofrendo, nem sei o que é que está acontecendo com você. Você pode encontrar cura nesta noite. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus Cristo, aquele que pode dar cura, aquele que pode aliviar a tua alma. Vinde a mim, igreja, fique em oração, vinde a mim. Tem pessoas que vêm para o culto aqui, mas está um pouco distante de Cristo. E essa noite é uma noite de reconciliação. Descanso na cura e na paz. Jesus chama ela de filha e afirma que a sua fé a salvou. Ela recebe não apenas a cura, mas também a paz. Você pode lembrar daqueles 10 leprosos, né? Mas não vou tocar nele hoje. Mas Jesus curou. Mas teve 9 insensíveis. Foi embora. Não voltou para agradecer. E essa mulher ficou tremendo e temendo, porque ela sabia o que estava acontecendo com ela. E ele olhava perguntando, quem foi que me tocou? Quem foi que teve essa fé? Então a mulher no verso 33, atemorizada e tremendo, e cônscia do que nela se operara, ela veio e prostou-se agora diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Já preguei tanto nesse texto. E é possível que esse ano, se o Espírito Santo permitir, eu pregue mais. Ela barrou em Pedro, na minha forma de pensar. Ela bateu em João e não ficou curada. Ela bateu em Tiago.
Tantos discípulos, Pedro agoniado, ninguém curou. Sabe quem cura? É Jesus. Aprenda isso nessa noite. Se você tocar em Jesus Cristo, você vai ter descanso para a tua alma. O descanso só quem pode dar é Jesus, o Filho do Deus vivo. Descanso na cura e na paz. Jesus chama ela agora de filha e diz: você está salva, porque a tua fé te salvou. Irmãos, poderia falar mais um pouco dela, mas eu quero ir para o terceiro personagem. E já quero estar concluindo. Eu falei que eu poderia falar de vários personagens aqui, mas eu escolhi o primeiro, Zaqueu, um homem que tinha muito dinheiro, tinha saúde. Eu não sei se você sobe num pé de árvore. Ele subiu. Ele subiu num lugar bem onde ele tinha saúde. Ele não foi atrás de cura. Ele foi atrás de paz, que ele não tinha na alma dele. Zaqueu, falando da mulher do fluxo de sangue, uma mulher rica, uma madame da época, muito cheia de dinheiro, mas acabou tudo por conta de uma enfermidade. Uma doença que ela tinha, uma hemorragia. Terceiro e último lugar, eu queria falar, terceiro ponto, eu queria falar do homem que eu nem o nome dele sei. A gente falou de Zaqueu, teu nome, a mulher enferma também no seu nome, mas agora o terceiro lugar, também um homem que estava endemoniado. O endemoniado de Gadara. Está em Marcos capítulo 5, do verso 1 em diante. Jesus, ao desembarcar, 5:2, dos sepulcros, ao seu encontro saiu um homem possesso do espírito imundo. Você acha que tem pessoas que rompeu o ano, está possessa de espírito imundo? Você acha que está? Tem muitos irmãos. Tem muitos cheios de coisa ruim na cabeça, na alma. Pessoas estão vítimas de Satanás. A Bíblia fala sobre isso. E esse homem, diz aqui o texto, ele saiu ao encontro de Jesus, possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, 5:3 de Marcos. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Deixa eu tirar uma nota enquanto eu meditar nesse texto. Você sabia que aquela mulher hemorrágica, ela não parou de lutar pela sua cura. Ela procurou os médicos. Procurou pessoas da área de saúde. Quando ela não via nada, ela procurou quem? Jesus. Mas ela queria ser curada. Você vê que esse homem, alguém ia ajudá-lo lá. Para tirar ele do cemitério. Já pensou que uma pessoa morar no cemitério? Olha o estado mental dessa pessoa. No lugar dos mortos. E a Bíblia diz que ele estava ali, muitas vezes, está no verso 4, com os grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Os irmãos já pensaram, quem que colocava aquela corrente nele, amarrava ele? Quem era? Alguém que o amava. A família queria levar ele para o hospital, para o hospício, sei lá. Mas ele quebrava tudo, não entendia nada. Tem pessoas, e Deus está me falando no meu coração, que você quer ajudar, mas não quer ajuda. Só Jesus pode fazer a libertação, viu, irmão? Você tenta levar para o médico, você tenta levar para a igreja, mas essa pessoa não quer nada com Jesus. Não quer nada com a palavra. Pessoas que vivem realmente botando desculpa para tudo, para não vir na casa do Senhor. Qualquer lugar dá para ir, mas quando é para a igreja, você vai notar isso. Não dá não, qualquer dia eu vou. Às vezes não rejeita para não te chamar a atenção, mas não quer saber da palavra do Senhor. E aqui esse homem chamado a cura do endemoniado de Gadareno, ele agora andava sempre, noite e dia, perturbado, clamando, está no verso 5, por entre os sepulcros, pelos montes, e ferindo-se com pedra. Irmãos, ele feria-se a si mesmo. Olha o estado dele. Você conhece pessoas que se ferem a si mesmo? Quando o estado, depende do estado de perturbação, pode se ferir. Você sabia que as pessoas, quando vai para esses hospitais psiquiátricos, tiram junto dele qualquer coisa que corta, objeto cortante? Porque tem pessoas que se ferem. Esse homem via se ferindo, gritando, de dia e de noite sem parar. Olha o que acontece aqui, irmão. Pelo amor de Deus, preste atenção. Jesus Cristo realmente é aquele que nos dá paz. E Jesus disse àquele homem, no versículo 8, Jesus, porém, dissera, espírito imundo, sai desse homem. E Jesus perguntou, qual é o teu nome? Verso 9. Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Deixa eu dizer uma coisa a você no começo desse ano. Tem muitas pessoas, talvez vivem com você nem imagina, endemoniadas.
E são muitos demônios, viu? Só Jesus pode fazer a obra. Posso ouvir um amém, igreja? E ele pode. Esse homem, ele não tinha mais alegria com a família. E aqui o primeiro ponto que eu vejo do demoniado de Gadara, cansaço da escravidão espiritual. Ele era aprisionado espiritualmente, vivendo em sepulcros. Ele era dominado por Satanás, demônios, pessoas que não querem saber de Deus. Corre de igreja. Você pode presentear com a Bíblia, nunca leu. Fique pensando, são pessoas tão distantes, problemas espirituais. Uma legião de demônios, violento, isolado da sociedade. Seu cansaço era extremo, nem correntes conseguiam contê-lo. E ele vivia em agonia. Olha, irmão, você prestou atenção do texto? Deixa eu mostrar para você. Veja, queria que a igreja visse no versículo 5. 5 e 5 de Marcos. Veja o que é que está escrito. Andava sempre. Andava de dia e andava também o quê? De noite e clamando. Ele não parava, esse homem. Não dormia. Bem, vivia realmente e a família sofria muito com isso. E nesse momento, nesse cansaço espiritual, seu cansaço era extremo, nada podia deter. Novamente, ele agora vai encontrar esse personagem que teve um encontro com Jesus, irmão. Irmãos, a igreja precisa se alegrar. Só Deus pode dar descanso para o perturbado, irmão. Só Deus pode dar descanso para essa alma. O endemoniado de Gadara, escravidão, vivendo ali naquele sepulcro, dominado pelo mal, violento, isolado, não queria ajuda de ninguém. Nem correntes conseguia contê-lo. E agora ele teve um encontro com Jesus Cristo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, queria que você pensasse em alguém, quem sabe da sua família, quem sabe alguém que está bem perto de você, que está distante, você diz, como essa pessoa vai ser salva? Pense uma coisa, Jesus pode quebrar essas correntes que estão na vida dessa pessoa. Talvez da religiosidade, envolvidas com a amizade das trevas. Não quer saber de ouvir a verdade. Então o encontro com o poder libertador de Jesus, ele corre em direção a Jesus, e os demônios suplicam para não serem destruídos. Jesus ordena que sai dele. Jesus não quer conversa com o demônio, não. Sai dele. Libertando completamente. O homem encontra descanso a ser liberto do poder que o oprimia. Sabe quem liberta? Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quem liberta é Jesus. A liberdade está em Jesus. Felizmente, essa pessoa que você conhece, enquanto não aceitar Jesus, vai viver escravo do diabo. Jesus quer libertar. O encontro com o poder libertador de Jesus. Aquele que oprimia, Satanás. E agora, em terceiro ponto dessa palavra, descanso na missão e na identidade. Preste atenção no que aconteceu. Após a libertação, ele é visto sentado e vestido em perfeito juízo. Lembra do homem que não parava? Sentado em perfeito juízo. Jesus deu orientação a ele. Irmão, Jesus o envia para testemunhar em casa que ele agora quer até ser um missionário. Já vai para a tua casa. Ele deixou de ser escravo do diabo. Ele deixou de ser escravo daquele mal. Ele deixou de ser escravo do mensageiro das trevas. Ele agora quer andar com Jesus, a única esperança. Tem pessoas que uma hora dessa, está aqui agora. Vivia embriagado, uma hora dessa. O Senhor está aí lúcido, é Jesus que fez na sua vida. Você não entendia porque tanta cachaça, tanta coisa. Jesus libertou, você está aqui hoje. E ele fez isso com aquele endemoniado de Gadareno. Já quero concluir, pastor Abisaí. Descanso na missão. Ele foi encontrado com Jesus Cristo, que diz assim: meu filho, todos que estás cansados. Meu irmão, por favor, fique em oração, igreja. Talvez você está começando o ano e já está cansado. Como é que pode? O ano começou agora, já está esgotado. Pastor, isso é uma verdade. O ano acabou agora, 4 dias só. Já não suporto mais essa vida. Agora começou. O que vai acontecer durante esse ano todo? Eu quero fazer um convite a você. Aliás, é Jesus. Venha para Ele. Venha para Ele. É um momento de conserto. Ele quer dar descanso, quer dar propósito a você. A igreja está em oração. Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue e o endemoniado de Gadara representam aqui nessa mensagem
diferentes formas de cansaço. Qual era o cansaço de Zaqueu? Culpa da rejeição social, roubo, vivia fazendo coisa errada. Tinha um cansaço. Pessoas que vivem fazendo errado, as coisas erradas na sua casa, bens mal adquiridos, não vivem em paz. E a mulher do fluxo de sangue, qual era o cansaço dela? Cansaço do sofrimento prolongado daquela doença. Quando a pessoa tem uma doença crônica, irmão, já não tem mais jeito, fica desesperada. Ela estava cansada, também cansada pela exclusão. Ela era excluída. E o terceiro personagem dessa noite, o endemoniado. Cansaço da escravidão, ser vítima do diabo. O cansaço dele era espiritual e da desesperança. Tem pessoas que têm mais esperança na vida. Deus quer usar você para pregar paz para essa pessoa. Você pode ser usado por Deus. E nesta noite, irmãos, em todos esses casos, 3 casos que eu apresentei, o descanso veio quando se encontraram com Jesus. Você entendeu essa palavra? Quando se encontraram com Jesus, teve descanso. Ele oferece alívio para os fardos mais pesados e transforma histórias de dor em testemunho de esperança. Essa noite Ele quer mudar a tua história, a tua vida. Como Ele promete em Mateus 11, 28, que a gente leu esse versículo inicial. O verdadeiro descanso. Venham a mim, você que está cansado, desanimado, oprimido, e eu quero aliviar você. Nesta noite, Deus está aqui nesse momento, irmãos. Ele fala com cada um de nós. Eu não tenho dúvida que nesse primeiro domingo Deus lhe trouxe aqui, nesta comunidade de fé, para falar do amor que transforma, do amor que muda, do amor que coloca você de uma forma diferente, sem essa opressão. Não seja um religioso, seja alguém que busque a Deus, alguém que confie no Senhor. E Deus sabe onde você está, numa árvore. Eu não sei que árvore é essa da religião, mas Deus nessa noite quer libertar você desses gemidos que você tem na madrugada. Você não tem paz, tem pecado que está dominando você. Você quer a libertação, mas não consegue. Há pessoas que estão na igreja, mas não sentem mais a presença de Deus. São pessoas oprimidas pelo diabo. Diga um não e aceita Jesus nesta noite. Entrega a tua vida a Cristo. Ele está chamando você. Ele está convidando você. Eu preguei domingo passado, ele dizendo na igreja de Laodiceia: eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu cearei com ele, ele comigo. Hoje Jesus está dizendo: vinde a mim todos. Ele não chama alguns. Você que está sofrendo, você que está angustiado, você que diz assim: minha vida, pastor, perdeu o sentido. Ele está chamando você. Ele está chamando você. Venham a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregado, triste, e eu vos aliviarei. Talvez você diga assim: para mim nada dá certo, pastor. Eu sou aquele da família, a ovelha negra. Nada dá certo. Deus quer mudar essa história da tua vida. Você acredita nisso? Você crê nessa palavra? Tem alguém orando por você nesse momento. E você com coragem vai dizer: pastor, eu entendi. E eu quero ir para os braços de Jesus, que eu senti Ele me chamando. Está dizendo: vinde a mim. Se tiver alguém, faça o que tiver. Sou eu, pastor. Nesta noite eu quero voltar para Jesus. Eu ando amargurado. Eu ando chorando durante as noites, nas caladas da noite. Para mim parece que tudo está perdido. Jesus, Ele quer mudar a tua história. Ele quer dar descanso para você. Você não consegue mais descansar. A sua alma é atribulada, de dia e de noite, sem paz. Nesse primeiro domingo, Jesus, Ele oferece descanso. Descanso só em Jesus. Eu creio que essa mensagem foi clara. Por favor, igreja, ora. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Quando a gente dá lugar. Você está querendo essa paz? Eu estou, pastor. Faz um sinal que eu quero dizer aqui. Deus te abençoe. Onde você estiver, em nome de Jesus, quem é a primeira pessoa? Corajosamente. Um adolescente, um jovem. Deus abençoe as crianças aqui. Dando um sinal, as crianças entendendo a palavra. Aleluia. Várias crianças. Mas você, quase que não vinha hoje, chegou aqui. Anda perturbado. Anda angustiada. Anda sofrendo. Jesus está chamando você. Igreja está em oração? Que eu vou perguntar: quem é você? Eu quero dizer: Deus abençoe onde você estiver. Não fique com vergonha de vir até aqui. Nada disso. Se você está sentindo o chamado de Deus, entrega a tua vida nesta noite. Você ore por alguém que está do seu lado.
Talvez essa pessoa está precisando muito, está sem força. Mas Deus quer mudar a tua história. Quase que você não chegava aqui hoje, quase. Foi um milagre, Deus trouxe você. E você está cansado, está decepcionado, está oprimido. Jesus quer aliviar você. Por favor, alguém está orando? Quem é a primeira pessoa? Além das crianças, você quer sair daqui do mesmo jeito? Ou quer começar o ano com a decisão ao lado de Cristo? Eu quero, pastor. Não vou ter vergonha. Eu quero Jesus na minha vida. A igreja de pé, por favor. A gente vai encerrar, por favor, de pé. Jesus virá. E Ele está chamando você. Igreja em oração. Vinde a mim. Todos. Venha para Jesus. Pastor, eu já sou crente. Que bom que você já é crente. Mas estou um pouco afastado. Mas eu já sou crente. E eu senti de levantar minha mão. Então faz esse sinal que eu quero dizer. Deus te abençoe. Você já é crente. Está afastado. Ou afastada. E nessa noite quer voltar. Eu quero, pastor. Então faz um sinal que eu quero dizer. Deus abençoe sua decisão. Há alguém nessa situação que você já não tem mais a presença na casa do Senhor. Se tiver, faça um sinal com a sua mão. E eu quero dizer, Deus abençoe. Quero encerrar. E eu não sei, eu quero que Deus lhe dê outra oportunidade. Mas pode ser a última. Você nunca foi evangélico. Mas você gosta de frequentar e de vez em quando atender. E nessa noite você nunca foi. Você até passou um tempo na igreja, mas nunca tomou uma decisão. Mas essa noite você quer fazer isso. Quem é você? A primeira vez que você quer fazer isso. Você nunca tomou essa decisão. Mas sempre soube que o caminho certo é Jesus. Sempre soube disso. Sua avó dizia. Seu pai, sua mãe, sua família. Mas você não tomou essa decisão. Essa é a noite. Jesus oferece para você descanso. Alguém? Para a honra e glória do nome de Jesus. Quem é você? Jesus está chamando. Ele salvou Zaqueu. Ele transformou a vida daquele endemoniado. E Ele pode fazer um milagre na sua vida também. Eu encerro. Agradecido a Deus por esse primeiro sermão. Onde vai ficar no meu coração. Só Jesus dá descanso. Se você estiver cansado, venha para Ele. Obrigado, meu Deus. Porque a Tua palavra, ela não volta vazia. O Senhor fez um milagre na vida de Zaqueu. O Senhor fez um milagre naquela mulher hemorrágica. O Senhor fez um milagre no Gadareno. São 3 personagens que tiveram, ó Pai, a salvação, porque encontraram refúgio em Jesus. Encontraram descanso para a alma. A Tua palavra não volta vazia. Alguém que está aqui ouviu essa mensagem. E essa mensagem foi todinha para essa pessoa. Mas não tomou essa decisão ainda. Meu Deus, tem misericórdia. Que ainda hoje, nesse domingo, essa pessoa possa se reconciliar com o céu. Se reconciliar com Jesus Cristo. Enquanto é tempo. E aquele que está em casa, longe, frio, indiferente, que possa voltar também nesta noite. É a nossa oração. No nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Uma boa semana para você.